Um Shabbat Shalom a todos que aqui estão presencialmente, aqueles que estão nos ouvindo através da nossa rede social. É um prazer muito grande falar nesta manhã, numa manhã tão especial, numa data também tão especial. Eu sou Francisco Heller, colaborador dessa casa. A todos que nos assistem pela internet e que vão ver esse vídeo posteriormente. Essa data tem algo de muito importante. Estamos a 2 dias de comemorar o Natal para cerca de 6 bilhões de pessoas que comemoram essa data. Nós sabemos que essa data, de fato, ela tem uma série de conotações, de certezas a respeito dessa data, em que as enciclopédias mostram que ela foi uma data não real, mas uma data fictícia, em que esse 25 de dezembro, ele se comemora, na verdade, não o nascimento de Yeshua, mas a data do nascimento do Infinitus Deus Solis, a data da Saturnália no Império Romano, e que então, a partir do período do ano 354, ela passa a ser então a data da comemoração do Natal, coincidindo do nascimento do Deus menino. Quando, na verdade, a palavra do Senhor, em momento algum, ela deixa dicas nenhumas de onde é que dia foi exatamente que Yeshua nasceu. Mas nós sabemos que, através do sacerdote Abias, o turno de Abias, que estava na presença de visita de João Batista, nós fazemos alguns cálculos e nós temos já um vídeo de 8 anos que o Rabino Marcelo e o Rabino Mateus gravaram aqui nessa casa, que nos dão dicas. Se você quer conhecer mais a respeito disso, se você ainda não conhece a respeito dessas datas e desses assuntos, das origens do Natal, o vídeo se chama exatamente Origens do Natal. E ele vai te esclarecer exatamente as dúvidas que você tem. Então, de tal maneira que nós, como judeus messiânicos, nós não comemoramos o Natal exatamente porque entendemos que Yeshua não nasceu nessa data e a própria palavra não nos orienta nesse sentido. A nossa fé, ela se baseia na ressurreição de Yeshua, na morte dele, e é exatamente isso que traz vida a cada um de nós, e não o nascimento do Deus menino, que é exatamente um momento de religiões pagãs que assim o fazem. Mas hoje nós queremos trazer algo dentro da nossa paraxá, algo dentro da nossa porção. Ela traz muitas informações e nós já temos muitas ministrações que foram feitas aqui pelo Rabino Mateus, o livro que o Rabino Marcelo escreve sobre a Torá. Ele traz interpretações fantásticas, proféticas, e nós temos um texto tão rico, com tantas riquezas nele, que nós podemos explorar outras mensagens diferentes daquelas que os nossos amados rabinos já exploraram anteriormente. Então, pensando dentro desse aspecto, quando eu criança ainda, quando eu estudava a história de José, eu nasci num lar evangélico, nasci, então, portanto, conhecendo as histórias da Bíblia, tenho todo o privilégio de estar dentro de um lar em que a palavra do Senhor era valorizada. Meus pais haviam aceitado a presença de Yeshua, meus avós são de origem judaica, e então eles vieram da Alemanha, e eu pude então ser criado nesse ambiente já de respeito à palavra do Eterno. Isso é um privilégio. E graças ao Eterno eu vejo aqui tantas crianças que são criadas exatamente como geração da Torá. Isso é um privilégio que são poucas pessoas que puderam ter esse privilégio assim como eu tive. E conheci a história de José e me chamava muito a atenção da história de José,
porque, particularmente, o que me chamava a atenção, os sonhos de José. E esse indivíduo sonhador me chamava a atenção especificamente. E depois, quando, estudando mais à frente, me tornando profissional da medicina, estudando psicanálise, estudando outras facetas da mente, aí pude entender que sonhos também têm uma conotação muito interessante dentro da psicanálise, mas dentro da palavra ele tem outra conotação muito diferente da psicanálise. E sabemos que Deus se comunica conosco através de sonhos, sim e não. Tem algumas pessoas que sonham, são sonhadores por natureza, e que acham que os sonhos vão comunicar alguma coisa, mas não são nada mais do que sonhos de barriga cheia, pesadelos que têm ali, que acreditam que Deus está falando dessa forma com eles. Então, nós vemos que esses sonhos que estão aqui de José, eles nos reportam a algo tão importante, porque quando nós vamos chegando ao final de um ano civil, não é o ano civil judaico, mas é o ano civil do país onde nós estamos, do calendário gregoriano, é comum fazermos revisões da nossa vida. Nós vamos revendo aquilo que aconteceu e muitas perguntas vão surgindo desses aspectos que essas revisões da nossa vida. Então, essas revisões que nós vamos fazendo faz nos perguntar o que nós queremos com as nossas vidas. Afinal de contas, nós passamos mais um ano civil, fizemos muitas coisas, deixamos de fazer outras coisas que nós gostaríamos, aquilo que nós já projetamos no início do ano, e vamos ter que perguntar o que de fato eu quero nesse próximo ano com a minha vida. E, diante disso, eu tenho que perguntar aonde eu quero chegar, porque se eu não crio metas na minha vida, evidentemente eu não vou chegar a lugar nenhum, eu vou ficar parado no tempo, no espaço, não tenho objetivos. Aquele que não sabe o que está procurando com a vida dele, mesmo se encontrar, ele não sabe se encontrou. E isso é muito comum, pessoas desnorteadas na vida porque não estabeleceram objetivos para a sua vida adequadamente. E aí, quando eu pergunto isso também, eu quero dizer o que eu vou fazer com o meu futuro. Quando eu penso na questão do futuro, e algumas pessoas, algumas filosofias dizem que você tem que viver o presente, você tem que viver o que você vai viver agora. Mas se você for pensar exatamente, quanto tempo dura o seu presente? Será que é um dia? Será que é uma hora? Será que você desdobra isso em 1 minuto? Será que o presente vai durar 1 segundo? 1 nanosegundo? Quando eu começo a falar, ele está, evidentemente, no futuro. Quando eu termino de falar, já virou passado. Então, o que sobra de presente para que eu possa viver e as pessoas fazerem propaganda tanto aí de que você tem que viver o presente, se ele nem existe? Como é que faz, então? Nós vamos verificar que nós temos 2 maneiras somente de pensar. Que eu vou, então, ter passado e futuro. Presente ele não existe. Não tem espaço de tempo para eu colocar um tempo que eu chamo de presente. Então, eu tenho que lidar com o futuro ou com o passado. E, normalmente, quando eu lido com o meu passado, eu vou pensar algo assim. O passado vai sempre quando vejo as coisas que eu não fiz, elas tendem a me deprimir, a ter depressão. Eu vou ter depressões em minha vida e é muito isso que enche os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, enchem consultórios médicos. E é o remédio mais receitado no mundo inteiro, são remédios que atuam na mente das pessoas. Esse é o que mais se gasta dinheiro, e principalmente aqueles que prometem trazer felicidade. Prometem acabar com a depressão porque as pessoas não sabem lidar com o seu passado.
Se não sabem lidar com o seu passado, não tem como ele projetar um futuro adequado para a sua vida. E o passado, será que é para eu poder ficar remoendo todas aquelas coisas, todas aquelas dificuldades que tem na minha vida? O que é que eu já fiz? O que eu vou conquistar nesse momento? Será que as minhas conquistas, tem gente que fica só falando das suas vitórias, das suas conquistas, ele fala o tempo todo, tem que falar, reafirmar, porque com certeza ele já parou completamente no tempo e no espaço e não tem mais nada a conquistar. E as perdas que nós temos, quem é que não teve perdas na sua vida? Quem é que não teve dificuldades na sua vida para que ele possa colocar? Quem é que não teve fracassos na sua vida que ele não tenha que trabalhar esses fracassos na sua vida e tenha que lidar com ele? E o sucesso muitas pessoas então ficam pensando nesses aspectos do sucesso. E como é que eu vou fazer com essas coisas em minha vida se eu vou me perguntando? E pessoas que baseiam tudo aquilo que eles vivem nos seus bens, naquilo que ele possui, na abundância daquilo que ele tem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho tantas coisas, tenho um carro, tenho uma casa, e eu vou trabalhar para poder fazer todas essas coisas da minha vida. Então, a vida toda dele, ele vive pensando naquilo que ele vai adquirir. E ele trabalha, às vezes, uma vida inteira para adquirir bens e depois perde a sua saúde e não sabe o que fazer com os bens. E aí vem a questão dos sonhos que eu tenho, o que eu quero realmente. E tem pessoas que são tão sonhadoras na sua vida que ele não consegue botar os pés no chão. Não consegue ter a realidade, ele vive sempre com a cabeça lá nas nuvens. E muitas vezes isso não traz realmente muita felicidade para a pessoa. E a tristeza, realmente, como é que eu lido com ela? Como é que eu lido com a depressão? E aí vem tantas coisas, o pecado em minha vida, como é que eu vou lidar com ele? Como é que eu vou lidar com as culpas? E a nossa família, como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou lidar com todas as dificuldades que ela tem? Há alguém que disse que nós sofremos as nossas famílias, que nós não vivemos as nossas famílias. Temos tantas dificuldades com as nossas famílias que parece que ela é só sofrimento. Será que é isso mesmo? A gente pode ter realmente momentos de alegria com a nossa família? Então, tem muitas pessoas que focam em ganhar dinheiro. E por que ele quer ganhar dinheiro? E como é que ele pode descobrir o projeto de Deus? Como vou ver o projeto de Deus que ele tem para nós? São perguntas. E as profecias. Hoje tem tanta profecia dizendo vai acabar tudo, vai arrasar tudo. Tudo vem, e vem essas dificuldades que tem, essa guerra tal vai acontecer, vem do norte tantas coisas, vai acabar tudo, e o mundo vai acabar com tudo isso. O mundo vai mal. São questões que aqueles que fazem as profetadas e as profecias estão falando. O que eu vou fazer com esse mundo que vai mal? Então, eu gostaria de lembrar os sonhos, então, que alimentam as nossas vidas. Nós sabemos que os sonhos alimentam as nossas vidas. É aquilo que eu quero ser, onde eu quero chegar, ele vai fazer. Quando eu penso do ponto de vista médico, é que ele é uma reunião de imagens, de ideias, pensamentos que aparecem no pensamento durante o sono, quando alguém está dormindo. Essa associação de imagens frequentemente desconexas ou confusas que se formam na mente da pessoa enquanto dorme, cientificamente eu chamo isso de sonho. E eles são uma maneira de acessarmos também aspectos inconscientes da psique, ou seja, questões às quais temos acesso direto enquanto não temos acesso direto enquanto acordados, mas os sonhos são capazes de expressar nossos medos, desejos mais profundos. Isso é o que a psicanálise nos fala a respeito disso. Então, eles podem revelar desejos de sucesso, amor, reconhecimento, aventura, liberdade, entre outros. Nossos desejos mais profundos podem ser expressos simbolicamente nos sonhos, através de metáforas e imagens. Salomão já nos disse o seguinte, que porque da multidão de trabalhos vêm os sonhos e da multidão de palavras a voz do tolo. Porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu
teme a Deus. Tem muita coisa que pode ser revelada, os sonhos, na verdade, revelam, segundo os psicanalistas, o nosso inconsciente, aquilo que está lá dentro de nós. Esses sonhos revelam aquilo que nós temos pensado e aquilo que nós queremos e onde nós queremos chegar. E quando o primeiro indivíduo escreveu sobre a interpretação de sonhos, ele nos fala a respeito disso. Então, quando é que nós sabemos que um sonho é um aviso? Estamos referindo à capacidade de discernir se um sonho possui significado mais profundo, se está tentando transmitir uma mensagem importante. É importante ressaltar que nem todos os sonhos são avisos, mas alguns podem ser interpretados dessa forma. Todas as formas de religião no mundo, elas tratam dos sonhos. Não é só a Bíblia que trata de sonhos, mas todas as formas de religião dizem que os sonhos são avisos. E aí nós precisamos ter cuidado com isso. Então, os sonhos podem predizer o futuro? Deus fala através dos sonhos? É possível exatamente Deus falar através dos sonhos? Então, dentro de ciências da parapsicologia, ele fala dos sonhos premonitórios, que o segredo é observar o conteúdo da sua mente e buscar entendê-lo. Sonhos são avisos principalmente sobre o que está acontecendo dentro de nós e, às vezes, no próprio mundo exterior à nossa volta. Então, a análise dos sonhos psicanaliticamente é assim. E nós vamos ver o que a palavra nos diz em Gênesis 20, 30, que veio, então, a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes, o Deus que veio em sonhos, e disse-lhe, eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela, perguntou, pois, Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela mesma disse, é meu irmão, na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isso. Ao que Deus lhe respondeu novamente em sonhos. Bem sei que a sinceridade no teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la agora, pois restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Falando sobre Abraão e Abimeleque e Sara, Deus fala em sonhos a Abimeleque. Então, Deus fala em sonhos sim. Então, essa é a resposta que nós temos aqui. Mas Jeremias nos adverte, o profeta nos adverte de outra forma. Tem ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de própria linguagem, ele disse, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com sua vã jactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Tem pessoas que têm sonhos mentirosos e os contam? Sim, tem profetas, e essa é uma advertência severa do profeta, de pessoas que sonham e começam a dizer que sonhou tal coisa e tentam realmente colocar que é a palavra do Senhor. Temos que tomar muito cuidado, porque esses sonhos nada mais são que sonhos de barriga cheia. Que o indivíduo fala daquilo que está na cabeça dele e não daquilo que o Senhor falou. Mas nós sabemos que nem por isso tiramos a autoridade do sonho, daquilo que Deus realmente nos traz como bênção. E é possível saber se os sonhos vêm de Deus? Aqui nós vamos lá para Daniel e vemos que há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, portanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei o pôs sobre o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Nós conhecemos como Deus falou
através de um rei que era totalmente corrupto, um rei que não estava de acordo com as palavras do Senhor, e Deus usou Daniel para dar interpretação ao sonho desse rei. E nós sabemos que essas profecias estão ainda se cumprindo, aquilo que foi falado ao rei estão ainda se cumprindo em nosso tempo. Então, aquilo que Deus fala, mesmo usando uma pessoa que não tem absolutamente nada do Senhor, mas Deus usa e usa o servo dele para dar a interpretação correta. Então nós temos que entender que Deus fala assim e Ele fala dessas maneiras, e precisamos de entender que Ele é quem é responsável pela interpretação. Em Daniel 5, 11 e 12 Ele nos fala. E Joel vai nos falar também que acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, o derramamento do Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, o Espírito do Senhor faz com que os velhos, e aí a turma que tem mais de 60 aí, a turma do Seivatová, que hoje fez sua comemoração, né, especial, com a doutora Kélia, de parabéns pela comemoração, e nós vemos que ele dá uma responsabilidade aos anciãos de terem sonhos para poder orientar todas as outras pessoas. Então, nós que estamos na nossa melhor idade, temos a responsabilidade de sermos oráculos de Deus para a nossa geração. Sem dúvida nenhuma, isso é uma responsabilidade que o Eterno nos dá. E vamos ver aqui agora o tema que nós gostaríamos de tratar, que é a transformação dos sonhos em realidade. Então, os sonhos que vêm de Deus, eles se tornam realidade. Mas os sonhos que são de pessoas que têm da sua própria cabeça, ou então das suas preocupações, Deus não tem responsabilidade com eles. Então, nós vemos que o sonho número 1 de José, ele está aqui. José teve um sonho, contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais, pois ele disse: ouvi e peço-vos esse sonho que tive. Estávamos nós atando os molhos do campo, e eis que o meu molho levantando ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu sonho. O sonho causou alguma dificuldade a mais para José? Com toda certeza causou dificuldade para José. Ele teve dificuldades quando ele revela esse sonho aos seus 17 anos. Ele, como adolescente ali, ele talvez não tenha sido muito sábio ao tentar entender, ele próprio não estava entendendo aonde aquele sonho queria levá-lo. Mas era um sonho que vinha de Deus. Nós sabemos que pelo desfecho, por aquilo que aconteceu depois, ele vinha de Deus, sim. Não era simplesmente um sonho depois de comer uma feijoada. Então, o sonho número 2, ele vai ter aí, teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Esse sonho se tornou realidade? Sem dúvida nenhuma se tornou realidade. Mas também, mais uma vez, José não foi tão sábio ao comunicar isto aí, nem para o seu pai, nem para os seus irmãos. Então, muitas vezes, quando Deus revela a nós aquilo que é a sua vontade, se nós não temos consciência de onde Ele quer que nós cheguemos, nós temos que ter muito cuidado, porque Ele pode criar mais problemas do que soluções para as nossas vidas. Revelação de Deus, muitas vezes, é para que a gente possa guardar no íntimo e não sair revelando aquilo antes que eu saiba exatamente o que Deus quer me fazer com a minha vida e onde Ele quer me levar. Então, a realidade do sonho aqui de José. Será que Deus cumpriu o que foi revelado? Então veio José e informou a Faraó, dizendo: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado e tudo que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gozem. José foi e estabeleceu seu pai e irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenado. José sustentou de pão seu pai, irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo. E a terra ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goshen.
e nela adquiriram propriedades, frutificaram, multiplicaram-se muito. Então, os sonhos de José se tornam realidade, mas não foi nada de imediato. Nós vemos que passaram-se bastante tempo, dos 17 até os 30 anos, foram muitos anos e muitas dificuldades que José passou para que aqueles sonhos pudessem se cumprir. E nós temos a mania de pensar que nós sonhamos e queremos alguma coisa de manhã e de tarde, Deus já tem que nos dar. Deus tem que nos abençoar já, e Ele queremos que Deus tenha compromisso com a nossa oração da manhã, e antes da noite a gente já tem que estar agradecendo a Deus por a sua realização. José levou lá os seus 13 anos ali para que ele pudesse cumprir, e vamos pontuar algumas coisas que ele passou para que os sonhos pudessem ter o seu cumprimento. Então, quando nós vemos que o sonho é de Deus, invariavelmente ele tem etapas para o seu cumprimento. Então, se eu quero realmente me submeter à vontade de Deus, submeter ao pedido que Deus me deu, e é perigoso orar muitas vezes, porque se Deus me dá exatamente aquilo que eu estou pedindo, Ele também me dá responsabilidades para poder cumprir dentro daquele contrato que Ele faz conosco. Deus faz contratos conosco, Deus faz alianças conosco, Ele faz alianças, várias alianças, aliança desde o Éden que Ele faz, a aliança que Ele faz com Adão, a aliança que Ele faz com Noé, a aliança que Ele faz com Abraão, a aliança que Ele faz com Davi, a nova aliança que Ele faz e que envia Yeshua, são várias alianças que Ele faz. E Deus quer fazer também concertos e alianças conosco, mas se eu não cumprir a minha parte no acordo, Ele não tem obrigação nenhuma de cumprir as alianças que Ele faz conosco. Ele não tem nenhuma obrigação de cumprir, e Ele quer realmente, muitas vezes, nos preparar para que nós possamos ser úteis dentro dessa aliança que Ele quer fazer conosco. E se você quer realmente servir a Deus, e eu tenho certeza que você está aqui, está ouvindo essa mensagem, você quer cumprir o contrato com Deus, você quer cumprir o concerto com Deus, você quer fazer mudanças na sua vida, você quer mudança na vida dos circunstantes, mas Ele tem etapas para que Ele possa cumprir o seu compromisso conosco. E cada etapa faz parte do preparo que o Eterno tem para realizações maiores. Ele não vai fazer com que você assuma papéis maiores na sua vida se você não cumpriu a etapa anterior. Eu penso muito nas crianças que jogam videogame, ele tem que passar por fases no joguinho do videogame. Se ele não passa naquela fase anterior, ele volta de novo nela. Volta de novo até que ele consiga passar. Para ele chegar na etapa final, ele passou por várias etapas na sua vida. Várias etapas no seu joguinho. E o jogo da vida que nós temos aqui, o Eterno permite que nós passemos por várias etapas, vários treinamentos que nós temos para que ele possamos ser abençoados. E as etapas nos preparam para que nós sejamos fortes e cumprimos o propósito de Deus no mundo. Então você crê que Deus realmente deixou um propósito para você no mundo? Creio que sim, e tenho certeza que Ele deixou. Ele deixou um propósito. Nenhum de nós veio nesse mundo sem propósito, sem algo específico para que nós possamos executar aqui nesse mundo. Você tem uma vida com propósito, uma vida com objetivos definidos que Deus quer da sua vida. E Ele não quer realmente que você seja uma pessoa, um joguete nas mãos da sorte, do diabo, de outras situações da vida. Ele quer realmente fazer com que você seja uma pessoa vitoriosa de acordo com os princípios dele, não com os seus princípios e o que o mundo coloca. Então, aquilo que muitos entendem como castigo em suas vidas, na verdade, é parte da estratégia de Deus para o amadurecimento de nossas vidas. Então, não há Deus, aquele servo do Senhor, Deus não está preocupado com aquele ferrão grande, como se fosse um aguilhão de boiadeiro, tentando ali, você vai na frente e ele catucando você atrás para você tentar ir para frente o tempo todo, e se você cai, ele está com chicote para poder tentar te bater, para você fazer levantar, como se fosse um feitor de escravos. Absolutamente Deus não é isso. Ele quer realmente, Ele trata você com amor, trata com você com carinho, mas Ele disciplina quem ama. Então, José, nós vemos aí, era só um sonhador aos 17 anos. Ele era amado preferencialmente pelo seu pai, o que já causou problemas para ele ali também, nós vemos. Levava notícias, e não eram, às vezes, notícias corretas,
mas notícias que não agradavam seus irmãos, e isso criava muitos problemas para ele. Então ele era odiado pelos seus irmãos. E ele, por esse ódio, ele vai para o fundo do poço. E tem coisas, com 17 anos, alguém já no fundo do poço. Quantas vezes nós mesmos, pelos nossos atos, estamos no fundo do poço? E muitas vezes nós não entendemos porque nós temos dificuldades em nossas vidas, que às vezes nós nos encontramos em determinadas situações, em determinados momentos, no fundo do poço. Como se tudo desse errado em nossas vidas, como se tudo fosse problemas em nossas vidas, como se tudo fosse dificuldades em nossas vidas, sem perspectiva, só vendo um pouquinho do céu lá bem longe, mas bem dentro do fundo do poço, e esse poço ainda bem que ele era seco e não tinha água. E muitas vezes a pessoa está no fundo do poço, sem água, sem possibilidades de sustento algum, mas muitas vezes a melhor saída não é continuar no fundo do poço. Nós saímos do fundo do poço para ser vendidos como escravos, e José foi vendido como escravo. E às vezes acontece conosco também. A gente pensa que a situação vai melhorar, mas a intenção dela parece que piorou mais ainda a situação das dificuldades. Ele vendido para o Egito. Eu penso que vai melhorar, mas eu vou ser escravo. E eu penso, Deus, eu estou orando para melhorar essa situação. Aí vem outra dificuldade. E a dificuldade é o assédio sexual que a pessoa sofre, o assédio moral que a pessoa sofre muitas vezes. Ele está sendo assediado, e José foi assediado, e nós muitas vezes temos também esses assédios em nossas vidas. Ele, pelo assédio, além disso, vem a prisão. E nós vemos alguma dessas coisas foram justas na vida de José. Se eu tivesse a dizer que foram justas, como muitos hoje aqui no Brasil estão presos também injustamente, será que são justas essas prisões que foram feitas? Os juristas dizem que não, e José também. Se eu tivesse qualquer jurista, eu diria que não tinha justiça nisso. Então, os problemas da justiça nossa, elas perpassam pelo tempo. E nós temos vivenciando muito perto de nós essas mesmas situações. E o sonho do copeiro e do padeiro, quando José interpreta esses sonhos, fala, opa, tem uma saída por aqui. Interpretou, mas o que acontece no sonho do padeiro e do copeiro? Ele simplesmente interpreta, fala, lembra de mim quando você chegar lá pelo faraó lá que eu sou aqui. Aconteceu nada, o indivíduo esquece. Quantas pessoas às vezes esquecem do bem que recebem, que nós fazemos, e nós nos lamentamos com isso. Mas eu fiz tudo certo, eu abençoei essa pessoa e recebo só ingratidão, recebo tantas dificuldades na minha vida. Nós vemos que José teve essa dificuldade. E então há uma confiança, né? Ele confia em Deus e age. Ele simplesmente pede ao copeiro para lembra de mim. Estou confiando em Deus, mas eu estou agindo e fazendo a parte que toca a mim. Então, diante do faraó, ele chega. E é possível, então, ele fazer a interpretação do sonho de Faraó. E quando ele interpreta o sonho do Faraó, ele, então, começa a mudança completa, que Deus revela a sua vontade através do Faraó. Então, poxa, se tivesse de revelar, se eu tivesse de pensar que iria ver a revelação de Deus, será que eu ia preocupar em ver a revelação através de um indivíduo chefe de uma nação idólatra, cheia de reis, onde sapo era rei, onde jacaré era Deus, mosquito, besouro era Deus também. Nós vemos cachorro era Deus e tantas outras coisas ali, cobra como situação, sol sendo adorado, adorando-se toda a espécie. E você imaginaria que Deus iria falar através de uma pessoa dessas? Mas Deus fala e usa quem Ele quer, da maneira que quer, aonde quer. E Ele usa seus servos, aqueles que estão em sintonia com Ele, para que Ele possa abençoar o mundo. Então nós vemos ali que Deus revela a Faraó a sua vontade, mas Faraó não sabia qual era a vontade que ele tinha e aquilo que iria acontecer. Mas mesmo assim, foi ele o receptáculo da vontade de Deus naquele momento.
Então, José é usado para interpretar os sonhos conforme a orientação de Deus. Ele fala que ele não interpreta nada sem orientação de Deus. Então, nesse momento, é que ele é levado a governador do Egito, uma nação idólatra, mas ela foi, sem dúvida nenhuma, usada por Deus para abençoar. Deus usa a quem Ele quer, mesmo idólatras, Ele faz até o diabo trabalhar para aqueles que são seus. Então, quanto mais uma nação idólatra Ele vai fazer para trabalhar. Israel tem sofrido agora na mão de tantas pessoas que querem atacar e querem varrê-lo do mapa. Mas nós vemos que Deus usa até nações diferentes ali para que possam abençoar Israel. E sem dúvida nenhuma, ele não vai ser varrido do mapa. Então, nós vemos aqui a relação de José com a sua família. Ele fica 20 anos afastado da sua família. Você imagina bem um indivíduo que fica 20 anos sem ter notícias da família, que pensamentos tem na cabeça desse indivíduo? Meu pai me abandonou, meus irmãos me venderam para cá, não tem nada, ninguém se interessa por mim, ninguém quer saber o que eu estou sofrendo aqui, estou sofrendo numa prisão, estou sendo acusado injustamente, não tem ninguém para poder vir aqui me defender, nenhum indivíduo, não tem um advogado sequer para poder falar em meu favor, não tem absolutamente nada, ninguém que realmente defenda a minha causa. E ele, então, tem pensamentos os mais possíveis, mais diversos possíveis. Os irmãos mentem ao pai a respeito de José, falando que uma besta fera o comeu, e por isso Jacó não tenta procurá-lo definitivamente. É isso que a gente entende dentro do texto. O pai, então, não só a mentira, mas ele crê na mentira dos irmãos. Então, a fome obriga esse reencontro dos irmãos. E ele é exatamente o objeto da ministração de hoje, que é exatamente esse reencontro. Ele aproxima-se. E essa aproximação, ele precisa de ser entendido que as dificuldades que ele estava passando, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreceis por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus enviou adiante de vós. Então, quando eu entendo as dificuldades que eu estou passando, que é a mão de Deus que faz com que eu possa passar por essas dificuldades, e é difícil entender que Deus tenha me feito passar por dificuldades, nós ainda queremos dar um jeitinho para Deus, dizendo, Deus permitiu que fosse feito dessa forma. Não, Deus não permitiu, Deus programou dessa forma para você. Deus programou exatamente desse jeito. Ele está cuidando. Agora, quando você peca, erra, passa dificuldades exatamente porque você pecou, você está simplesmente pagando pelo pecado que você cometeu, por essas dificuldades. Deus não tem responsabilidade nisso. Mas a responsabilidade de Deus é quando você está no centro da vontade dEle e passa por dificuldades, é Ele que está te treinando. Então, na soberania de Deus, eu não posso lamentar o que me acontece, porque Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. O reencontro, então, dos irmãos de José, ele vai promover o quê? Ele promove arrependimento e perdão. Quando o reencontro e essa aproximação é feita por Deus nas nossas famílias, muda-se a mente da pessoa, muda-se a direção, eu mudo a direção do meu pensamento, mas eu mudo exatamente porque eu quero perdoar e quero reatar as minhas relações inteiramente. E esse arrependimento possibilita a reunião de novo da família, sem arrependimento e perdão. E muitas pessoas têm dificuldades de reatar as relações com a sua família, exatamente porque não tem arrependimento, não tem perdão. Eu quero fazer com que minha família esteja junta, seja abençoada, seja reunida novamente, mas eu não tenho a disposição de me arrepender, mudar a minha mente e a disposição de perdoar, que perdoar é exatamente trazer a pessoa que está abaixo de você ao seu nível, é promover justiça. Você traz ele do fundo do poço, que ele está lá, para que ele possa estar no seu nível. E o seu nível tem que ser o nível que o Eterno coloca, porque você traz ele também para o nível do Eterno. E se você está em comunhão com o Eterno, você o traz para a comunhão com o Eterno também, quando você perdoa. Então, resgata os valores de família.
e o sustento no meio do caos. Eles estavam sustentando no meio do caos, no meio de fome, no meio da dificuldade. Então, quando eu resgato os valores de família, o sustento vem, tanto material como espiritual, para a minha família. Então, os pastores de ovelhas, eles saíram lá, numa situação de tanta dificuldade, eles eram pastores de ovelha, mas foram para a situação de amigos de Faraó. Então, é possível ser amigo do rei terreno aqui, quando Deus realmente nos abençoa e nos coloca em posição elevada. E de aparente fracasso, eles estavam aí tendo uma vida muito bem sucedida do ponto de vista material, e o sonho de José então se realiza, mas depois de muitas dificuldades em sua vida, depois de muito treinamento. Então nós queríamos, para que a gente pudesse caminhar para a finalização da nossa palavra nessa manhã, vários estudos do Rabino Marcelo e Rabino Mateus falam a respeito do aspecto profético desse texto. E sem dúvida nenhuma é um dos aspectos proféticos mais profundos que nós temos na Torá, em que ele revela não só a situação da família ali naquele momento, mas revela aspectos futuros e aspectos que nós estamos já vivenciando. E sabemos que José, como tipo do Mashiach, vários rabinos, vários estudos vão colocar isto, e nós sabemos que ele representa a figura do Mashiach dentro desse texto. E se ele representa a figura do Mashiach, Judá vai com seus irmãos, os judeus, e o Benjamim realmente, ele coloca nesses estudos que os judeus messiânicos estão representados ali. Então, nesse texto, ele tem, além desses aspectos naturais e normais que nós colocamos, que já é uma lição abençoadora para as nossas vidas, ele tem algo de mais profundo. E nós vemos que a igreja, o cristianismo e a reconciliação com os judeus, ela está ali sendo colocada porque ela vem se colocar a importância dos judeus. E nós vemos que a teologia da substituição tem colocado que a igreja substituiu Israel, e que a igreja substituiu em todos os aspectos aí, e que Israel perdeu a possibilidade de continuar sendo representante das bênçãos de Deus, uma vez que ele foi crucificado, Yeshua, pela mão dos judeus. Então é algo que a igreja então detém todas as bênçãos. Então você risca na sua Bíblia, é isso que eles dizem, tudo que disser Israel, você põe igreja, quando na verdade Deus não autorizou isso em momento algum. Não há nenhuma teologia que realmente possa, nenhum teólogo que possa provar que isso é verdade. Então, a teologia da substituição é algo que força a palavra, que força a Bíblia e coloca algo que não tem realmente fundamento dentro da palavra do Eterno. Então, Romanos 3, 1 e 2, ele vai nos falar que qual a vantagem, pois, tem o judeu, qual a utilidade da circuncisão? Muita em todo sentido. Primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus, pois que se alguns foram infiéis, porventura sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus, de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. E nós vemos que esses aspectos que a igreja precisa de entender, e entender isso de uma forma definitiva, de que se foram confiados aos judeus os oráculos de Deus, confiados, e deles são os profetas, deles são as promessas, deles descende o Messias, é o que Paulo ainda argumenta. Se descende de todos os judeus, como é que alguém iria ousar substituir o Messias, substituir Israel dentro daquilo que o Eterno tem nos falado? Então nós vemos que através dos judeus a bênção de Abraão veio ao mundo, sem dúvida nenhuma, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e através de Yeshua que nós somos abençoados, que a igreja é abençoada, que todo crente é abençoado em Yeshua, todo mundo é abençoado e é possível retornar. Então não há substituição absolutamente nenhuma nesses aspectos. Então, em momento algum a igreja substituiu, nem substituirá Israel. Então, Israel continua sendo o relógio de Deus no mundo. Hoje você pode ver na internet vários vídeos de pessoas que eu respeito muito, de teólogos que eu respeito muito, dizendo que aquilo que está acontecendo em Israel não tem nada a ver com
aquilo que Deus irá fazer no mundo. A guerra que tem hoje lá não tem nada a ver, e que Israel não representa nada, que esse Israel é simplesmente um Israel histórico. Nós vemos vídeos aí, e pessoas a quem eu respeito muito, são teólogos respeitadíssimos, dentro de uma determinada denominação, mas nós vemos que ele está completamente equivocado ao dizer isto. Porque a palavra diz aí que Israel continua sendo o relógio de Deus no mundo. E tudo aquilo que acontece com Israel, nós devemos estar atentos, porque ele fala a respeito de cada um de nós. Ele fala a respeito da nossa vida no mundo. Aquilo que aconteceu naquele momento de reencontro de Judá com José, ali naquele momento em que ele pede para poder falar ao ouvido de José, ele tem tudo a ver. Aí o encontro com Benjamim tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Então nós vemos que o endurecimento de Israel, ele não é um acidente de percurso, não é o Eterno criando um plano B, é parte da estratégia do Eterno para resgate dos gentios. E ele sabe perfeitamente que é quando a igreja é resgatada, quando ela realmente se coloca nessa posição, é que vai fazer com que esse relógio de Deus esteja sendo colocado. Nós vemos que está escrito que Deus deu um espírito de entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço, veio a salvação dos gentios para incitar a emulação. Ora, se o tropeço deles é riqueza do mundo e a sua diminuição riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Israel, nesse momento, então, nós temos pessoas que já creem no Senhor Yeshua, já tem tantos judeus que creem realmente, temos notícias de tantas pessoas, amigas nossas, que querem realmente conhecer, que são judeus e querem conhecer mais a respeito de Yeshua e de como ele está. E hoje tem mais interesse, mais pessoas que creem em Yeshua no momento hoje, do que na época do próprio Yeshua, nós já sabemos disso. Então nós vemos que a igreja tem realmente uma responsabilidade muito grande no retorno de Yeshua. E a igreja é parte importante do resgate de Israel para a verdadeira identidade do Mashiach seja descoberta aos judeus e a sua reconciliação aconteça. Então nós vemos que esses aspectos que Deus usou Israel para anunciar a si mesmo ao mundo gentio. E agora ele precisa de usar também a igreja para atrair Israel de volta para si. Isso é algo que nós entendemos que essa mensagem de hoje, ela nos fala exatamente disso, dessa aproximação que está acontecendo em nossos dias, a aproximação profética que está acontecendo em nossos dias. Que a igreja se desvia realmente do verdadeiro caminho. E esse manifesto judaico-messiânico pelo David Stern, que é um livro que ele escreveu há 40 anos, ele realmente nos coloca com clareza esses assuntos e faz com que nós não estejamos enganados a respeito desse assunto. E nós vemos o que a igreja pode fazer nesse momento, uma vez que, se ela não está colaborando nesse momento para que possa acontecer essa reaproximação, ela tem muita coisa a fazer. Mas eu gostaria de citar 3 coisas apenas que a palavra nos diz. Orar por Israel, orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, haja paz nos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. A igreja não tem que ficar realmente se colocando, aquele que é crente, indo a manifestações de Hamas contra Israel, definitivamente, isso é com tristeza que a gente vê coisas dessa natureza. Pastores que realmente vão a manifestações para poder falar contra Israel, quando na verdade a palavra nos fala, orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade. Qual o motivo da oração? Orar pela paz. Para que haja paz, para que a guerra, para que dificuldades realmente não aconteçam. E orar também pela prosperidade dentro dos seus palácios. Porque orar pela prosperidade, essa guerra tem custado muito a Israel, tem custado muito dinheiro e tem realmente impedido que Israel possa ter a sua fonte de renda mais importante que vem do próprio turismo nesse momento. Então, para que haja prosperidade, a guerra tem que realmente cessar. O que a igreja pode fazer ainda? Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais vós mesmos, porque o endurecimento veio da parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador,
e desviará de Jacó as impiedades. E este é o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Há outro motivo de oração, é pela salvação de Israel. E assim, todo Israel será salvo. É exatamente o terceiro motivo de oração que eu gostaria de sugerir. O que a igreja ainda pode fazer? A igreja pode proclamar. E como é que ela vai proclamar realmente? Pregar a verdade sobre o contínuo amor de Deus por Israel. E não ficar pregando aí que Israel já passou e que já não tem nada a ver realmente com o relógio de Deus. E essa verdade, Deus realmente fala em Jeremias 31, que enquanto o sol, luas e estrelas estiverem nos seus devidos lugares, o amor de Israel por Israel não vai passar. Então nós pergunto, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então esse momento em que Deus não rejeita, eu preciso de continuar proclamando essa verdade. Proclamando essa verdade, a igreja não pode realmente, a não ser que ela não queira as bênçãos de Israel, as bênçãos de Abraão, de que ele realmente vai abençoar os que abençoam, mas amaldiçoar aqueles que amaldiçoam. O que a igreja pode fazer ainda, a terceira coisa que eu gostaria de colocar e pontuar, doar. E como é que ela pode doar? Apoiar financeiramente. E aí em Romanos, a Bíblia será que diz para poder alguém dar alguma coisa para Israel? Será que Israel precisa? Israel é tão rico? Não é assim que falam? Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque me pareceu bem a Macedônia e a Caia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso, porém, lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem servir a estes com bênçãos materiais. Será que Israel é todo rico? Quem visita lá sabe que não, nós temos pessoas pobres, pessoas que passam muitas dificuldades, não passam fome porque tem ajuda de pessoas lá. Tem a congregação Letívia que realmente ajuda, e essa congregação aqui participa desse projeto, ajudando. Você, quando contribui para essa congregação, você está contribuindo para Israel, contribuindo para que ela possa realmente ajudar as pessoas pobres de Israel. E a pessoa que escreveu realmente, fez a tradução da Bíblia hebraica, David Stern, até o ano passado ele participava da congregação. Ele foi um indivíduo que esteve no Holocausto, escreveu o Manifesto Judaico Messiânico, vários outros livros realmente abençoadores para as nossas vidas. Ele participava ali daquela congregação do Netívia, ali pôde realmente abençoar-nos também com seus escritos. E quando essa congregação aqui participa desse momento, e você participa ofertando e dizimando aqui na congregação, você também participa desse ministério. O que eu gostaria que você pudesse levar para casa nesse momento? Que os descrentes precisam ver o amor do Mashiach antes de estarem prontos para ouvir sobre o amor do Mashiach. Então, como é que ele vê o amor? É quando você próprio é a bênção. Quando foi dito a Abraão que ele deveria sair da parentela dele, e a palavra que o Eterno deu para ele, sê tu uma bênção. E se você quer realmente abençoar e ver o Mashiach, que o Mashiach seja revelado através da sua vida, você tem que ser a bênção que você quer que aquela pessoa seja para você. Você tem que ser a bênção porque aquele irmão realmente que você diz que está afastado, e que você vê que está afastado de você, você tem que ser a bênção, você tem que começar em você. E nós vemos um cântico que eu gostava muito de cantar, a começar em mim, quebra corações. Onde eu ódio, que eu leve amor. Então eu tenho que começar em mim se eu quero realmente fazer a mudança. E realmente baseado nisso, o Kennedy disse o seguinte, que seja você a mudança que você quer ver na América. Seja você, então, a mudança que você quer ver no outro, você comece em você. Então, eu preciso de demonstrar amor. Se eu quero amor para a minha vida, eu preciso de demonstrar esse amor. Aí sim, a minha palavra vai ser tão forte, tão abençoada, e nós vemos que as pessoas não mudam as suas características em relação às coisas de Deus, se eles não tiverem alguém que tenha amizade, que tenha carinho, que tenha
fazendo com que aquela pessoa possa ser servida e não ser servido. Nós vemos que o evangelismo de relacionamento, que é exatamente aquilo que faz mudança nas vidas, é quando aquele vizinho chato que você não consegue conviver com ele de jeito nenhum, você começa a abençoá-lo através de atitudes. Você pode dar um bolo, pode dar alguma coisa, dar um carinho, dar um bom dia, dar uma boa tarde. Aquele indivíduo, esse indivíduo é chato, ele não cumprimenta ninguém. Você o cumprimenta quantas vezes for necessário, até que realmente aquele amor que você demonstra para ele inteiramente. E muitas vezes nós vemos um indivíduo que foi lá com Haroldo Heimer, no Instituto Palavra da Vida, um rapaz que queria ser missionário. E ele tinha de uma família bem abastada, morava num prédio que tinha um apartamento por andar, e com um apartamento de quase 500 metros quadrados que ele morava, ele realmente sentiu que teria sido chamado para o trabalho missionário. Então ele falou, olha, e você, por que você quer? Eu quero missões estrangeiras para poder fazer, eu senti que Deus está me chamando para isso. Onde você mora? Ele falou, moro lá nos Jardins, em São Paulo. E quem mora acima da sua casa? Eu tenho um coreano que mora lá por cima, no apartamento de cima. E no apartamento de baixo da sua casa? Tem um indivíduo que é marroquino, ele mora lá perto da sua casa. Você já falou de Jesus para eles? Não, nunca tive oportunidade, eles são muito chatos. Eu falei, vá lá e fale de Jesus para essas pessoas, depois venha se candidate a ser missionário, aí provavelmente eu vou te aceitar. Então, nós vemos, você já tem missões estrangeiras na sua porta da sua casa. E você começa dessa forma. Então, muitas vezes, pessoas que estão do nosso lado, trabalham conosco 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e você nunca falou com eles. O açougueiro, você nunca falou com ele. Você conhece o indivíduo lá, o cabeleireiro, como cabeleireiro, conhece o indivíduo como simplesmente o dono da mercearia, o padeiro e tudo, mas você não conhece, não sabe o nome dele. Eles simplesmente são como postes, como simplesmente coisas que estão lá do lado. Então, falar do amor, ver o amor do Machira antes de estarem prontos para ouvir do amor. É isso que ele está nos falando. Eu preciso de sonhar os sonhos de Deus e o meu sucesso está garantido. Mas como é esse sucesso? Esse sucesso não é o sucesso segundo o mundo. O sucesso eu posso ir para o fundo do poço, muitas vezes, quando Deus... Será que eu estou pronto para ir para o fundo do poço? Eu posso ser vendido como escravo. Posso ser assediado sexualmente, moralmente, na minha vida, sofrer assédio, mas sem dever nada. Eu não devo nada e as pessoas podem... Eu posso ir até para a masmorra também, a masmorra muitas vezes emocional e espiritual, masmorra de muitas dificuldades, quando eu quero realmente sonhar os sonhos de Deus. Eu posso até ser esquecido pelas pessoas que eu ajudei. Eu fiz e ajudei, mas eles não são gratos. Eu posso ficar afastado da minha família e, às vezes, viver 20 anos no meio de estranhos, quando eu quero realmente sonhar os sonhos de Deus. Eu preciso também, muitas vezes, me reconciliar, perdoar e ser perdoado. Eu preciso, e se for aprovado, realmente ele pode ser chamado, então, para governar. Ele quer que nós governemos, mas ele quer realmente dar um treinamento para nós. Será que eu estou pronto para cumprir o chamado de Deus dessa forma? Será que esse tipo de conserto é uma coisa boa realmente que Deus está lhe chamando? Você está disposto, exato, a estar fazendo aquilo que Deus quer na sua vida? Sim, é uma aventura que vale a pena. Ore como Yeshua. Então, na verdade, venha o teu reino, é isso que ele fala. É os valores do reino que precisam ser implantados em minha vida. Eu não preciso de nada dessas coisas que muitas vezes o mundo diz como que são formas de sucesso em minhas vidas. Mas eu preciso dos valores do reino sendo implantados, não só na minha vida, mas na vida daqueles que me cercam e na vida da minha família. Eu posso dizer, então, Baru Rabab Shem Adonai, assim como está escrito aqui no nosso Abimá, que bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque dessa forma eu estou apressando a vinda de Yeshua. Kadima, então, que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.